Muito boa tarde a todos. Pedia que tomassem os vossos lugares. Eu queria agradecer em nome da Casa da Arquitetura a todos os que estiveram aqui a ouvir este diálogo magnífico sobre o livro que aí vem, que espero que tenham gostado tanto que cheguem até a comprar. Este é o grande objetivo de uma apresentação de um livro. E temos o privilégio de ter aqui alguns amigos do Paulo. Muitos deles vieram espontaneamente a este momento, portanto eu quero agradecer a disponibilidade deles de participarem nesta conversa. Esta conversa vai ser na língua de cada um, entre o português e o espanhol, um bocado brasileiro e talvez um pouco de portunhol. E eu queria, antes de mais, agradecer-vos a todos a vossa disponibilidade em nome da Casa da Arquitetura, pela vossa presença. Minha co-curadora e colega irá fazer uma apresentação prévia, iremos fazer uma ronda de perguntas e iremos tentar ainda ter tempo, que nós gostaríamos muito que houvesse um diálogo entre vocês e a mesa. Boa tarde, então vou apresentar aqui, começando pela Sandra. A Sandra veio do Peru, desculpa. Ela estudou mestre em paisagem e território na UDP, no Chile. Atualmente leciona na PUC. PUC Peru? Sim. PUC Peru. É professora convidada das universidades de Yale e Harvard desde 2019. Obteve o prêmio Women in Architecture em 2018, muito bem, atribuído pela revista inglesa Architecture Review. Membro do júri da 17ª Bienal de Veneza em 2021 e presidente do júri Miss Crown Hall America's Prize em 2022. Membro honorário da Academia Francesa de Arquitetura, do Instituto Americano de Arquitetos e doutora honoris causa pela Universidade de Piura. Depois, vou passar para o nosso convidado, André Corrêa do Lago. André Corrêa do Lago é economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e diplomata de carreira desde 1982. Desde março de 2023, é o secretário do Clima, Energia e Meio Ambiente dos Ministérios das Relações Exteriores. Então, vamos combinar que está aí uma pessoa ocupada. A gente agradece ao André de estar aqui. Anteriormente, foi embaixador do Brasil na Índia, em 2018 e 2023, no Butão, em 2019 e 2023, e no Japão, 2013 a 2018. Tem longa atuação na área de desenvolvimento sustentável e mudança do clima, de desenvolvimento sustentável e mudança do clima. Foi diretor do Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, nos anos de 2011 a 2013, negociador-chefe do Brasil para a Mudança do Clima e para Rio de Janeiro +20, e diretor do Departamento de Energia do Ministério das Relações Exteriores. Já serviu na missão do Brasil junto à União Europeia, em Bruxelas, e nas embaixadas de Buenos Aires, Washington, Praga e Madrid. Como crítico de arquitetura, Corrêa do Lago foi membro do Comitê de Arquitetura e Design do Museu de Nova York do MoMA, de 2005 a 2016, e é membro do Conselho Internacional do MoMA, em Nova York, e do Conselho da Fundação do Oscar Niemeyer. Vamos passar agora para o nosso querido Solano querido Bonites, licenciatura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Nacional de Assunción, a FAU-UNA, em 1986. É fundador de diferentes grupos onde tem desenvolvido atividade profissional. Atualmente trabalha no Joypoi de arquitetura, recebeu vários prêmios e distinções nacionais e internacionais, a título individual e em equipa. 1999, Prêmio Obra da Década, Colégio de Arquitetos do Paraguai, CAP 2000, finalista segundo lugar do Prêmio Mies van der Rohe para a América Latina, B-Swiss Architecture Award, 2011, arquiteto do Bicentenário da Associação Paraguaia de Arquitetos, 2012, membro honorário do Instituto Americano de Arquitetos, Leão de Ouro da Bienal de Veneza em 2021, doutores honoris causa da Universidade Nacional de Assunción, doutorado pela UNA em 2021, e Prêmio Global de Arquitetura Sustentável. E agora nosso Guilherme Wisnik, é professor livre-docente na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, atualmente é vice-diretor. Nossa, já está aqui, ser vice-diretor.
Autor de livros como Lúcio Costa, Estado Crítico, A Deriva das Cidades, Espaço em Obra, Cidade Crítica e Arquitetura, Dentro do Nevoeiro, Arte, Arquitetura e Tecnologias Contemporâneas, e lançar Mundos no Mundo, Caetano Veloso e o Brasil. Esse é o último livro que ele fez em 2022. Recebeu o prêmio Destaque em 2018, da Associação Brasileira de Críticos de Arte, em 2019, publicou ensaio em diversos livros e revistas nacionais e internacionais, tais como Cahiers Art Forum, Architecture Design, Architecture Review, Domus, Arquitetura Viva, Ave Monografias, A2G, Rasenha, Arc-Baumeister, Urban China, Novos Estudos Sebrap, Pop e a Plot. Foi curador de exposições, como o projeto Arte Pública à Margem, Ocupação Cildo Meirelles, Paulo Mendes da Rocha, Natureza como Projeto, isso foi no Museu Vale, em 2012, em Vitória. Em São Paulo, 3 ensaios visuais no Instituto Moreira Salles. Então, com essas palavras, acho que a gente pode começar o debate, né? Não vai começar a colocar algumas questões. Vamos tentar lançar algumas ideias que possam ser colhidas por todos vocês e depois faremos algumas perguntas direcionadas. Não é? Eu acho que tem-se muito falado sobre o legado ontem. Se não entenderem... Sim? Sim. Falarem um pouco sobre o legado de Paulo Mendes da Rocha, um legado que se pode ver nas exposições da pessoa e da obra, mas para cada um de vocês, qual é a importância desse legado hoje na contemporaneidade? Ou qual parte desse legado pode ser mais útil nos momentos em que atravessamos? Eu talvez começasse, não sei, pelo Guilherme, fizesse assim uma ronda. Muito bem, a gente vai precisar se controlar para não se emocionar demais nessa mesa. Eu acho que talvez um dos legados principais, não só da obra, mas da figura do Paulo para nós, é a indignação. Acho que a indignação. Ele nos ajudava a nos mantermos sempre indignados. E acho que a ausência dele nos piora um pouco nesse sentido. Porque uma inconformidade não só com a exploração e a violência, mas a burrice, né? com as práticas mal feitas, que distorcem os caminhos que deveriam ser virtuosos, feitos para a boa vida, para o bom funcionamento, para o funcionamento coletivo, para o privilégio das relações no espaço público, tudo aquilo que faz com que a vida seja privatizada. Né? Eu me lembro de entrar no escritório do Paulo em algum dia qualquer e ele está absolutamente indignado porque o governo cancelou a política do combustível a álcool, por exemplo. Embora o álcool também tenha seus problemas, mas quer dizer, ele estava assim o tempo todo movido por as questões mais fundamentais da política brasileira e mundial. E, aliás, queria logo dizer que, porque o tema também dessa mesa, não vou me alongar muito para passar a palavra, mas o tema dessa mesa é o local e o universal. Né? No Paulo Mendes da Rocha, eu tive a ocasião de, não só de organizar exposições, mas de editar livros, em um deles, que depois teve uma nova versão aqui em Portugal, pela Monad, com entrevistas e texto do Paulo Mendes da Rocha. Quando a gente tem as palavras dele em arquivo de Word, você pode dar busca, né? Fica mais fácil. Então, eu, por exemplo, com todas as entrevistas selecionadas dele, eu dei busca pela palavra Brasil e não veio nenhuma. Só América. Nenhuma vez Brasil. Então,
esse pensamento sempre solidário, coletivo, geográfico, abarcador, era muito fundamental. Fiz uma fala um pouco errática, mas eu vou parar por aqui para não me alongar muito, depois a gente continua. Sandra. Sí, bueno, primero saludarlos a todos y agradecer la invitación. Es un honor estar Gracias a acá para celebrar la obra de Paulo. Y sí, yo diría que el legado, de repente, para mí más importante es esta idea de sacarle el jugo a la capacidad de ser generoso a la arquitectura, ¿no? Entonces, poder trabajar con los elementos que tenemos a nuestra disposición, que no cuestan, que están ahí, ¿no? Que son la luz natural, la sombra, la brisa, la amplitud, esas cosas que podemos ofrecer, que de repente nadie las pide, pero que se ven con mucha fuerza en la obra de Paulo Méndez de Rocha. Y para mí me gusta, y en eso me parece que es un valor muy universal, y cuando pienso que las Grafton en la Bienal de Venecia del 2012 presentan un proyecto que habían, de un concurso que han ganado para hacer un campus vertical en Lima, en la ciudad de Lima, y ponen como su referencia el estadio de las Sierras Doradas, creo que es, de Paulo, y justamente hablando sobre estas geografías construidas, hablando sobre esta generosidad de lo que ofrece estos espacios debajo de las tribunas como espacios de encuentro y nuevamente, ¿no?, de espacios generosos. Y para mí para nosotros es bien importante porque finalmente nos llega la obra de Paulo a través de las Grafton a Lima, y cuando nosotros vamos a hacer este proyecto para el campus en Piura, en el norte del Perú, los clientes van a ver esa obra de las Grafton y entienden estos espacios que no son unos espacios definidos en el programa, sino son espacios generosos más allá del programa, y entienden lo importante que son y nos permiten a nosotros ofrecer ese tipo de espacio. Entonces, me parece que ahí es donde está el legado universal, que pasa de un lado a otro y son estos valores intangibles, ¿no? Gracias. André. Bom, eu vou tentar também ser breve, mas, bom, primeiro, obrigadíssimo, estou super honrado de estar aqui, sobretudo no meio de tantas pessoas que eu admiro tanto, e parabéns pela Casa da Arquitetura, uma coisa extraordinária, exposição maravilhosa, e os curadores. Estou muito, muito feliz de estar aqui. É o seguinte, como viram, eu sou diplomata, então eu sou filho de diplomata também. Então, toda a minha vida eu fui muito ligado à questão da imagem do Brasil. Então, eu acho que o Paulo, quando a gente está falando do legado do Paulo, apesar dele não citar Brasil, que é uma coisa super interessante, que eu tinha notado numa palestra dele, obcecado com Américas e tal, o Paulo é o fruto de uma geração no Brasil que tinha imensas ilusões com relação ao nosso futuro. E, naturalmente, como toda essa geração, de certa forma, ficou profundamente frustrada porque uma grande parte da vida deles foi ocupada pelo regime militar. Eu estou sendo censurado aqui. Então, eu acho que há uma coisa muito emocionante como brasileiro, porque o Paulo, apesar de ter vivido uma boa parte sobre o regime militar e tudo, ele insiste sobre uma excelência brasileira
que é uma coisa muito impressionante, que é a contribuição que o Brasil pode dar à cultura universal. E que havia também, eu acho, uma grande preocupação na época de autonomia do Brasil. É engraçado você falar da questão do álcool. O álcool é, antes de mais nada, autonomia. Havia um imenso desejo de que a sociedade brasileira apresentasse uma versão alternativa, em que houvesse, ao mesmo tempo, desenvolvimento, mas houvesse, ao mesmo tempo, Caetano Veloso, houvesse, ao mesmo tempo, essa mistura de seriedade sem se levar a sério. E ele tinha isso com enorme profundidade. E tem um outro lado do legado também, que aí pega o meu lado de carioca, né? Que é o descobrimento de São Paulo. Quer dizer, que por mais que a gente possa debater durante horas sobre se existe a escola paulista ou carioca e tal, que eu acredito que existe, o Paulo cria uma arquitetura brasileira extremamente séria, talvez em grande parte em reação ao fato de que a arquitetura brasileira, no seu momento de brilho mais reconhecido e publicado no mundo, tenha sido muito acusada de superficialidade. Então, eu acho que esse compromisso com seriedade, profundidade, qualidade e talento de engenharia, talento de construção, é uma coisa que, no fundo, um legado que eu agradeço muito a ele, no fundo, é aumentar o meu orgulho, no fundo, da contribuição do Brasil para a cultura mundial. A LGBT, Paulo gostava de dizer que sempre nas conversas, esse rumor das distintas vozes era a língua dos marinheiros, que era a língua onde todo mundo pudesse falar, dizer, mostrar, conversar as coisas do mundo. Gostava muito de fazer traduções de Guarani que eu falava, e ele era o tradutor oficial das coisas que eu fazia. E nessa pequena palavra que eu disse ao começo, falei muito obrigado à Caixa da Cultura, muito obrigado a todos vocês por esse magnífico encontro. Também agradecer, me permitir continuar falando em público, um hábito que eu tenho, que é conversar com Paulo. Na minha cabeça, todos os dias, quando estou fazendo projetos, ou dando aulas, ou qualquer atividade alguma que desenvolvo na minha vida, é incrível como a presença dele orienta e sintetiza as possibilidades das coisas. Eu aprendi uma coisa com Paulo que para mim significa seu maior legado. Talvez pudesse sintetizar isso numa frase, que conhecer é dar conta das semelhanças, das particularidades. Conhecer é dar conta das particularidades, mas compreender é imaginar, construir as semelhanças. Qualquer um pode olhar as diferenças das coisas, mas compreender que significa construir essa semelhança. Isso é assim porque vem daqui, porque é aqui, porque vem disso outro. Então, a maravilha disso é que qualquer ato pode ser uma... chutar, se fala em português? Sim. Chutar uma pedra. Você pode chutar uma pedra. Ronaldinho pode chutar uma pedra. Muita gente pode... Mas quando a pedra vai... imagina, essa pedra está no universo. Não estamos no universo, não estamos numa pedra. Essa pedra está
no espaço. Nós estamos habitando uma pedra no espaço que se traslada a uma velocidade expandiante, diria Caetano. Nós, habitantes, pequenos habitantes, com uma brevíssima vida, que é curta dentro desse processo, temos que pensar que nossa presença não é uma presença que tem um fim, uma extensão limitada, porque nós não nascimos para nascer e morrer, nós nascimos para continuar, porque a Hannah Arendt, que ela foi quem pensava essa, então uma conversa com Paulo era inesgotável. Por isso eu até hoje continuo fazendo isso, porque eu acho que o máximo legado que ele me mostrou é a necessidade o tempo todo de construir essas semelhanças. Todo mundo pode ser diferente, todo mundo pode ter suas qualidades, seus defeitos, pode ter infinidade de condições, abraçar todas elas, não, compreendê-las. Compreendê-las, tudo isso é similar, eu sou assim também. Então, esse eu sou assim também faz dele o maior arquiteto do Paraguai. o mais querido. Faz dele, talvez, aqui o senhor da praça. Porque podemos fazer essas relações. E essas é a construção dessa semelhança. É que, com essa construção da semelhança, é que nós podemos atravessar a geografia. Desculpa, era o nome da exibição da Geografias construídas. Geografia construída, ouvida, mas é a mesma coisa. Eu, quando vejo um desenho, olho uma maqueta, quando sei de uma secção, claro que você precisa ser muito capaz para que o teto não caia sobre as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a secção dessa viga tem o tamanho da emoção da pessoa, dos sentimentos da pessoa. Se você quer abraçar muita gente, precisa um espaço grande. Então, tem que ser capaz de fazer essa construção maior para poder simplesmente nos encontrar. Então, um diálogo que não vai acabar nunca. E que eu tenho esse diálogo impostando, às vezes, mesmo como Paulo fazia, eu acho. Gostei muito de olhar outro dia na internet o filme que fez a filha de Paulo, e que ela explicava tudo. Era maravilhoso. O filme inteiro foi, para mim, um segundo. Mas depois aparecem as letras, tudo perfeito, tudo bem, acabou, tudo tem. Na última frase, sabe que eu inventei tudo isso? Então, ele sempre dava essa oportunidade, uma vez mais, de que você, que não seja somente sua voz, que você também pudesse contribuir a essa construção, que é a compreensão, e que é o gesto mais empático que nós podemos ter da nossa própria existência no mundo. Desculpa, se já excedi, já... Está ótimo, ótimo. Bom, obrigada. Eu acho que sim, a gente corre o risco de se emocionar e aborrecer vocês, porque essa conversa pode não acabar nunca. Eu queria trazer, um pouco pegando o que o Solano falou, essa exposição, acho que o fio, né, da meada que o João Luís e a Vanessa trouxeram para a gente pensar a obra do Paulo, das geografias construídas, né? Para nós, e eu acho bom que esse painel foi por isso que a gente montou ele desse jeito, para nós, paulistas, acostumados a estar com Paulo, essa visão da geografia parece
algo muito natural e fácil de apreender, né? Mas eu gostaria de um pouco que vocês falassem, assim, primeiro o Guilherme e o André, colocando para vocês, assim, quase que não é algo que está dado, né? Talvez. O que é essa noção de geografia para o Paulo, né? Que está muito explícita na exposição, mas acho que talvez seja legal ouvir vocês. E Solano e Sandra, como que nos seus territórios, né, essa noção de geografia, se ela entra do mesmo jeito ou não, se a gente, o que daí sim, universal e local, a partir da compreensão da ideia da geografia construída. Eu começo? Pode começar. Tá bom. O Paulo tinha frases bastante fortes e polêmicas sobre a natureza. Uma delas, que é uma palavra nem sei se usa em Portugal, diz, a natureza é um trambolho. Se usa? E uma outra está em um dos vídeos aqui na exposição da Marta e do Rui, em que ele cita a canção do Tom Jobim, Corcovado. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Uma canção muito famosa sobre a cidade do Rio de Janeiro, né? E a paisagem da cidade. Então, da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. E aí ele diz, mas na verdade o que é lindo não é o Redentor, que aliás não é muito lindo. O que é lindo é você ver da janela. Quer dizer, ele inverte o ponto de vista, o que está suposto como lindo é a janela. É o fato de que você está no andar 20 de um prédio em Copacabana, por exemplo, e você está podendo ver essa paisagem dessa maneira. Porque se você for um náufrago sozinho na praia, né, não existe poesia em Robinson Crusoe, dizia o Paulo, está aí no vídeo. Né? Você está se afogando, não tem graça nenhuma a natureza. Então, isso para dizer que a virtude é a transformação da natureza. Por isso as geografias construídas. A geografia construída é esse artefato, é o antropoceno, de certa forma, hoje. Né? Embora a discussão do Paulo seja toda anterior a essa formulação atual do antropoceno, mas... Então, em essência, eu acho que não é uma natureza vista como paisagem, é uma natureza vista como fenômeno. Isso é muito diferente, porque ele tinha um certo desprezo até pela visão da ideia de paisagem como uma coisa dada, um pouco superficial. Você tem que mexer na natureza nas questões essenciais, no modo como elas disparam novos funcionamentos e comportamentos e elas se desdobram em infraestruturas. É muito polêmico tudo isso. Ele sabia que isso tudo era polêmico. Eu não sei até que ponto ele entendeu o quão polêmico isso ficou nos dias de hoje. Mas ele tinha, por exemplo, um projeto que os curadores mostram aqui na exposição lá em cima, assim, entre aqueles projetos que entram como comentários, que é um projeto que não foi nunca encomendado ao Paulo. É um projeto que ele mesmo criou da cabeça dele, que era uma piscina olímpica na Praça da República. Eu lembro, porque eu estava no escritório no dia que isso aconteceu. Foi a revista da Folha, ou a Veja São Paulo, uma revista de circulação grande, que no aniversário de São Paulo pediu para ele uma ideia para São Paulo. Um tipo de pedido desse era muito perigoso ser feito ao Paulo, porque ele podia ficar extremamente agressivo até com a pessoa que pediu, porque é uma idiotice, você pediu uma ideia qualquer para São Paulo. Mas eu acho que nesse dia ele estava já com essa ideia e ele gostou e fez. E a proposta dele foi transformar a Praça da República, que é uma grande praça no centro da cidade, numa piscina pública. E isso implicava em remover algumas árvores.
e tirar também um lago, que tem ali uns canteiros com lago, que ele diz que só servem para pato fazer cocô, e tirar aquilo tudo e construir uma piscina na projeção da praça inteira, que é um quarteirão, e a parte do térreo se transformaria em vestiário, em acessos, e isso a praça se transformaria numa grande praia, né? Porque o paradigma do espaço público virtuoso no Brasil para o Paulo sempre foi a praia de Copacabana, a praia de Ipanema, a praia da Zona Sul do Rio de Janeiro, o lugar do encontro entre classes sociais as mais variadas, o lugar do corpo exibido, né, no meio da cidade. E ele queria muito que São Paulo tivesse essa praia. Esse projeto nunca foi encomendado, ele fez, foi publicado na revista, e depois ele gostava de, sempre que possível, falar desse projeto para provocar, porque ele sabia que era um projeto que gerava muito incômodo nas pessoas, inclusive pelo discurso com que ele defendia o projeto. Bonito é que, claro que isso nunca foi feito, mas foi feito a poucos metros de distância, o Sesc 24 de Maio, com a piscina na cobertura, que não deixa de ser uma versão exatamente dessa ideia. Ele pôs a praia do Rio de Janeiro no centro de São Paulo. Sandra? Sim. Bom, André, melhor. na linha que você está dizendo, eu quero reiterar que ele era um homem da sua geração, e que na sua geração a quantidade de coisa politicamente incorreta que se fez no Brasil é extraordinária. E com relação à natureza, é uma das mais violentas de todas. Quer dizer, havia um ideal, que fosse de esquerda, que fosse de direita, do Brasil se industrializar. E que os obstáculos à industrialização eram todos secundários. E, infelizmente, como vocês sabem, um tema que eu tenho que cuidar, mas com muito orgulho, mas complicado, foi essa visão que houve com relação à Amazônia. Quer dizer, a Amazônia era um trambolho. Então, atrapalhava o desenvolvimento. Então, tinha que mandar as pessoas lá, tinha que cortar, era toda uma lógica, mas é uma lógica de uma geração, uma lógica realmente de uma geração. Além do mais, para os jovens aqui parece uma coisa difícil, mas a Amazônia era vista como um símbolo de subdesenvolvimento. Nós tínhamos um território não explorado, então aquilo tinha que ser explorado. Então, de esquerda e de direita havia uma visão, infelizmente, muito similar a isso, que se desenvolveu um pouquinho demais. Mas eu acho que a Ana disse uma coisa muito interessante no painel anterior, que é que todos os atos dele eram políticos. Eu acho que isso é muito, muito importante. E quando você está fazendo o comentário da música do Tom Jobim, aliás, eu gostaria de comentar o quanto a gente mencionou música já desde que nós estamos aqui. Realmente é essa a diferença entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Quer dizer, São Paulo é uma cidade, você sai na rua, na maioria dos bairros, e você é uma coisa totalmente urbana, quer dizer, você sente aquelas tensões urbanas, né? E o Rio de Janeiro tem aquela forma de você escapar dessa tensão urbana, que, obviamente, para os nossos amigos portugueses, é um enorme ciúme que São Paulo tem do Rio de Janeiro, mas em todo caso. Mas que torna, evidentemente, a visão de mundo extremamente diferente, que se reflete, naturalmente, na arquitetura. Mas eu acho que eu acredito que é muito impressionante o legado dele nessa questão de aceitar o urbano como algo muito duro, como algo que nós temos que criar espaços para as pessoas, nós temos que criar essa ideia da piscina, por exemplo, é um sonho aquilo de você fazer aquela piscina pública no alto do prédio. Havia um enfrentamento muito bonito e constante de superar esses desafios de cidades muito duras e, além do mais, em períodos também duros. E depois a frustração do não desenvolvimento, quer dizer, a frustração, a gente pode discutir isso muito, mas em todo caso, de que o Brasil, que nos anos, pensar que no momento que está se construindo o pavilhão de Osaka,
o Brasil e o Japão eram os 2 países que mais cresciam no mundo. Cresciam 11% ao ano. Havia, nessa geração, mesmo que houvesse o regime, todo mundo dizia, nossa, o Brasil vai ser uma coisa imensa. Então, com a volta da democracia, há também uma outra frustração, que é a de que o desenvolvimento não chegou aonde deveria ter chegado e as injustiças continuam. Então, eu acho que há uma certa tristeza que é enfrentada de uma maneira muito elegante, muito coerente, que eu acho que é um marco maravilhoso. Sí, sí, está bien. Me parece que hay como 2 acciones que van indisociables, que sería en la obra de Paulo, que sería la transformación del paisaje y la construcción del paisaje. La transformación en cuanto a que el proyecto va a ordenar ya sea el territorio o la ciudad, va a caracterizarlo, va a mejorarlo, va a darle un significado y a la misma vez, y eso nos permite de repente reconocer el lugar o significar el lugar, aproximarnos al lugar, pero luego está indisociablemente la construcción del paisaje, que es lo que realmente nos afecta positivamente a nosotros, ¿no? en el cuerpo a la hora de habitar esos lugares, de usarlos, recorrerlos, nuevamente con esa amplitud, esa incorporación de la luz natural, de la brisa, de la sombra, realmente del paisaje construido, ¿no? Entonces creo que son 2 cosas que se leen muy bien en la sección, en los cortes, las secciones que vemos en la muestra, que es donde vemos cómo con la sección es capaz de representar esa continuidad entre la transformación de ese paisaje y la construcción del paisaje al interior. Entonces me parece eso como muy, muy, muy potente y vigente en la obra. Bem, para falar das conversas que tínhamos em torno à geografia, lugar, etc. Era muito prazenteiro, se diria em português, prazeroso. Era muito prazeroso fazer um percurso ao lado do Rio Paraguai com ele, só para conversar das coisas. Ele falava assim, olha, aqui o rio trouxe areia vem aqui e expande o território, olha aqui como... Então, nós deveríamos fazer a mesma coisa, deveríamos jogar areia aqui, e já aqui podemos começar a imaginar a infraestrutura como uma possibilidade de ter novos frentes. Então, você começava imediatamente a se ativar para começar em termos da construção. E agora vamos fazer... Não, porque aqui seria muito bom um cafezinho. Então você foi até lá e depois aqui, olha aqui, podemos colocar umas mesas assim, uma cervecinha, um whisky, poderíamos. Então essa relação entre observação, porque todo mundo pode perceber que existe o mundo do real, das coisas que estão aí à frente de nós, mas também existe o mundo do imaginário. E nós, seres humanos, não temos nenhuma outra possibilidade mais que habitar um mundo imaginário. Porque é aquela transformação que faz que tudo aquilo que está perto de nós tenha aquele sentido de amparo. A consciência do amparo, a consciência de que uma vida é melhor quando nós podemos compartilhar e quando nós podemos encontrar as condições para que essa maneira de viver seja um bem para todos, desfrutando de tudo aquilo que podíamos compreender. Uma maravilha, imagina aí uma estrutura de madeira que tem aí que só para suportar uns pássaros, só para
só para respirar. Imagina seu pulmão. É sempre o mesmo jogo. Sempre o jogo de construir as semelhanças. Como tudo se conecta, como tudo é somente um discurso, e esse discurso suporta a vida de todos. Então, eu acho que gostava ele de ir para o Paraguai, um pouco porque, às vezes ele gostava que eu soubesse algumas coisas da sua biografia, mas esses são dados, nada mais. Outras vezes, não, isso não é importante, é outra coisa, coisa importante. Mas na sua biografia, a condição de seu pai de imaginar como engenheiro hidrográfico as conexões dos rios, as pontes, a grande transformação de elementos que não cabiam normalmente em uma folha. Era uma ambição territorial muito maior. No caso, Assunção, Paraguai, no centro do continente, você podia estar olhando aí as águas que vinham do Pantanal, vinham dos rios voladores da Amazônia. E Paulo sabia perfeitamente isso. Não é que era simplesmente, sim, aqui essa é a floresta paraguaia. Não, o pássaro não sabia onde começava o limite de uma coisa e da outra. Dava igual, mas sua presença era importante para todos. Então, essa consciência, essa maneira de expandir geograficamente o mundo, ou voltar ao mesmo tempo, buscar a transcendência do local para todo o tempo ser universal. Todo o tempo ser universal. Então, o caminho que ele mostrava era aquela excelência, aquele desejo por o esforço de fazer bem as coisas, como um presente para todos. Mas quando você lograva fazer isso nesse ato cotidiano, você era um universal, você era o imperador de seu tempo. Todo mundo precisava de você assim, de uma vida assim. Então, insisto sobre o mesmo tema que eu começo, mas é aquilo que eu desfrutava dessas. Obrigado. É muito bonita, que está na exposição, e tem um filme também. Quando construíram o MUBI, o terreno do MUBI era inclinado assim. Então, para você, ao invés de fazer as escoras, construir primeiro os chãos e depois fazer a grande viga, eles decidiram fazer primeiro a viga, porque aí as escoras ficariam direto no chão e depois se escavaria por baixo, uma vez concretado, o museu, né? Inclusive, aí, quando a gente falou no debate anterior, você só consegue imaginar aquilo que você consegue construir. O Paulo imaginou assim, porque apesar de fazer um croquis muito singelo, ele já sabia que a fundação da viga estaria no lugar e a do museu afastada, para justamente os tratores poderem passar embaixo sem comprometer a fundação. Como estamos no Brasil, entre a concretagem dessa pedra e o museu, 5 anos, passaram-se 5 anos, o mato cresceu. Então, a gente passava por lá e via um mato, e no meio do mato, 62 metros de vão de concreto. E o Paulo, às vezes, falava assim, eu acho que até preferia deixar assim, porque vou fazer Museu da Escultura, vou encher de cacaré com aquelas esculturas horríveis. E assim a gente não se compromete. Ele era, como vocês sabem, muito engraçado, né? E a imagem é muito bonita, porque, de fato, a gente filmou-se os tratores passando embaixo dessa pedra. E eu acho que é isso, a natureza, a técnica, né? É muito bonito. Ouvindo vocês falarem, eu lembrei desse filminho. Eu falava um momento, não, Paulo, porque estou pensando essa sua maneira de exponer, de fazer aquela... Que coisa!
Imagina, você é um engenheiro de caminhos, vai fazer um ponte, um viaduto na cidade, é curvo, tem 60 metros, tem carga móvel, os caminhões, fazendo tudo isso. Sim, Paulo, você está ponderando essa obra aqui que é muito... Não, aquilo é uma besteira. Mas você aqui fez um jardim com uma vassoura. Eu não sabia que... Porque ele o tempo todo fazia isso. Essas conexões incríveis, sim. Eu aproveitava um pouco aquilo que a Cátia estava a dizer e que a Sandra referia sobre a capacidade de construção. Vocês que têm também a missão de construir uma realidade com os vossos projetos e com a vossa arquitetura, de que forma é que a arquitetura realmente consegue transformar essa realidade atualmente? Económica, social, física. ¿Cuál es la demanda? ¿De qué manera vuestra arquitectura o la arquitectura tiene la capacidad aún de cambiar lo local, la transformación del local, de la sociedad a la geografía? ¿Cómo lo podemos acreditar que es posible que la arquitectura cambie? Sí. Incluso en vuestro trabajo del día a día en el proyecto. Sí, bueno, estamos para imaginar la transformación de las realidades, de todas maneras, ¿no? Trabajamos, o sea, creo que buscamos eso siempre. Me gusta mucho, ahora lo que se me viene a la mente, porque es de repente solo... Yo me siento un poco en desventaja porque todos hablan de las conversaciones que tuvieron con Paulo y lo conocieron personalmente y yo no. Pero visité dos obras importantes. Una es el Museo de la Escultura y otra es el CESC en el 24 de mayo. Pero sí me parece impresionante la capacidad de transformación en el Museo de la Escultura y ese gran cobijo urbano, ¿no? Esa capacidad de dar una sombra que acoge. Es como si pudiese él tener esa capacidad de producir espacios íntimos inmensos, ¿no? Públicos, porque siempre se trataba de eso, ¿no? De cómo ofrecer ese cobijo, pero para todos, ¿no? Entonces, me parece que sí, yo creo de todas maneras en que la arquitectura tiene esa capacidad. Y otra cosa es lo importante del espacio fluido y lo que habla Solano sobre, finalmente, cómo la arquitectura está para conectarnos a todos, para hacernos entender, pero sobre todo ponernos en relación unos con otros, ¿no? Entonces necesitamos ese espacio fluido y esa amplitud para que eso funcione. Si no, nos sentimos perdidos, nos aislamos e incluso desde la vivienda tiene esa voluntad, ¿no? Cómo conectar a todo el mundo y cómo propiciar esa conexión finalmente, ¿no? Colectiva, ese encuentro. Todo el tiempo es lugares de encuentro. Yo creo que la arquitectura tiene esa capacidad y sí creo definitivamente en que hay que seguir en ese camino. Acho que o acervo de Paulo aqui é uma expressão muito forte, é um tesouro muito importante, de muitas maneiras. Mas eu vou tentar contestar sua pergunta, como é que é nosso ofício, desenhando como somos conscientes do rol que tem o arquiteto frente à sociedade. E vou contar somente uma pequena, talvez seja para aclarar ou para... no primeiro viagem de Paulo a Assunção, eu levei a ele a um bar que se chama San Roque, no centro da Assunção. A Sandra foi aí.
Guilherme também. Você ainda, não, você tampouco, mas... a segunda vez que foi Paulo à Assunção, fomos novamente ao São Roque. Não tem muitos bares assim de essa qualidade. Então, nesse momento já, o dono do restaurante compreendeu que o que estava aí era alguém muito importante, por a maneira em que todos nós nos mobilizávamos em torno a ele. E tudo como... Então, o senhor, o dono do bar, que era uma pessoa maior, mais idosa, desculpe a minha tradução, mais idosa, tentou falar com ele, e ele, com muito prazer, se levantou para falar com ele. E o dono, mas você já conhecia esse bar? Perguntou para ele. E o Paulo falou assim: eu venho aqui sempre. Claro, era verdade. Mas a consciência de Paulo, porque eu fiquei pensando muito isso, a consciência de Paulo de que sua presença tinha que ser para mudar as coisas, porque o ambiente, tudo, o dono do bar ficou assim exaltado, é uma pessoa que vem sempre aqui, Paulo, todo mundo ficou assim, ninguém vai falar uma coisa assim, era destruir aquela construção que ele fez. E nesse momento que mostrava a todos nós como nós teríamos que operar no caso que nosso trabalho seja reconhecido, você se torne um ator político na sua sociedade, alguém que tenha alguma coisa que dizer. Então, ele não só mobilizava as pedras, mobilizava as coisas, porque eu podia mostrar e levar a mostrar a ele uma pequena construção feita com caixas prefeitas de tijolo, de 30 por 30, com uma armadura no centro, que tinha uma coisa assim... pequena, porque era uma coisa assim doméstica, muito pequena, mas ele entrava assim e me dizia: é igual que a Pinacoteca. E eu ficava assim, nesse momento ele transformou aquela coisa doméstica, levou aquilo a um grau de transcendência emotiva para mim, de entendimento de como ele podia construir essa semelhança, uma coisa de aço perfeita, que pega água, etc. E aqueles dois tijolos estúpidos, assim, colocados, mas ele encontrava, ele construía essas coisas. Então, a consciência sempre é que você, com seus actos, seus fatos, tem que poder contribuir em todos os termos, contribuir fazendo um orçamento bom, que aquilo não seja um custo exclusivo para algumas pessoas, porque o ideal moderno, o ideal da industrialização era que aquilo era para todos, que o custo ia ser... Bem, se você encontrava uma outra maneira, você estava sendo industrioso. Não tinha uma indústria, mas estava sendo assim. Então, os fatos que temos a sorte de fazer tem essa consciência a partir dessa presença. Mas também é muito importante para nós, para mim, porque eu cresci com todos eles. Eu cresci com todos eles. E eu sou do Paraguai. No Paraguai não temos uma escola transcendente. Eu acabei a faculdade nos anos 86. Não tínhamos magazines, não tínhamos casa de arquitetura, não tínhamos... Então, como eu começava a compreender as coisas, quando os amigos tinham a gentileza de se acercar e de falar de coisas, no tempo, eu compreendi
as vozes, como eram ecos umas de outras, como a presença estava transformando. E a coisa, para mim, mais importante é essa, que nós pudéssemos, através dessa visão, continuar a transformação, a responsabilidade da transformação de nosso tempo. Pode fechar. Eu talvez passasse a oportunidade ao público que quisesse questionar, trocar uma ideia ou dar um contributo. O público está speechless. Está ali o Nuno Grande. Eu queria aclarar que isso não é uma piada, é um intento de estar mais próximo. Não é que eu estou destruindo a língua. Ele está falando. Ele para aqui, por favor. Mas pode falar. Espera, não, só tem que ficar gravado. Obrigado. Falo portunhol um pouco, mas eu tenho uma pergunta que é com a ideia do limite. Mas mais precisamente, quando eu li algum texto, conversa dele, que falava que as ideias fluem nos rios e passam os limites que não têm limites. O que Solano estava a dizer, mais ou menos. Mas tem duas palavras que não apareceram hoje, eu acho, que é a ideia do privado e do público. No sentido de o privado, que ele falava que estava só na mente. Eu gostaria que alguém falasse um pouco sobre essa ideia, como se pode ver também nos limites da propriedade. Quando você conhece bem o MUVE, a ideia inicial, se estou no certo, era não ter um feche, não? Feche, correto? Era tudo aberto, uma topografia, uma geografia, não? Uma pedra ali. Eu gostaria que alguém falasse dessa ideia do privado da mente, especialmente para os colaboradores que trabalharam com ele, como essas ideias que eram na sua cabeça, ele falava ou não falava de alguma coisa, ou coisa que ele não falava, aquela coisa que era privada. Obrigado. Ele quer começar? Sim. Leva-nos longe. Vai dar o pontapé inicial. Bom, talvez o primeiro momento em que ele tenha dito isso dessa maneira mais explícita está numa entrevista gravada que está aqui na exposição. Eu não sei se você viu isso aqui na exposição ou se você já tinha visto. Sim. Esse registro que está aqui foi uma gravação que eu fiz com ele para a Bienal de Arquitetura em 2013. E lá, isso era para uma exposição exatamente que tratava da relação entre público e privado, e eu provoquei ele sobre esse assunto. Porque o horizonte da arquitetura do Paulo, a partir de um certo momento, assim como do Artigas e de outros arquitetos daquele grupo, em especial desse grupo de São Paulo, da Escola Paulista, foi orientado por uma ideia de que tudo é público, né, de que não interessa o espaço privado no sentido, por exemplo, o desprezo pela casa, né, pela ideia da casa unifamiliar, pela moradia individual, como sendo o lugar dos segredos, né, o lugar onde você cultiva todo o fetiche da sua intimidade. O Paulo leu tardiamente o Walter Benjamin, mas o texto do Walter Benjamin, Experiência e Pobreza, que fala da agorafobia e fala do fetiche burguês da intimidade. É muito essa ideia contra a qual eles, o Artigas também, buscavam fazer quando faziam casas cujo espaço deveria ser como se fosse a cidade. A sala da casa é a rua. Tanto é que ele chega a fazer na Casa Milã o piso de asfalto. O piso da sala é feito de asfalto, com o mesmo material, não é da calçada, é da rua, né, da cidade. Então, quando eu perguntei para ele, eu estava pensando nisso, que ele falasse
desse ideal político, mas aí ele levou para essa outra dimensão filosófica, que ele diz, na verdade, o privado não existe, tudo é público. Na hora que você comunica uma ideia, quer dizer, o privado está lá na sua cabeça, você pensou uma coisa só com você, aquilo ainda está no seu interior, mas no momento em que você comunica, quando você fala, isso já não é mais privado, isso é público. Então, toda a relação humana é inerentemente pública, o privado não existe. Isso é uma maneira de dar uma torção, porque ele não queria ficar... O Paulo era muito inteligente para sair das armadilhas que as pessoas tentavam botar para ele. Então, uma dialética entre o público e o privado. Ele, não tem dialética, o privado não existe. Sandra, ¿quer falar un poco? No, solo pienso ahorita de repente esta concepción de que incluso las casas individuales no tienen nada de privado, ¿no? Y no he visto el proyecto, pero sé que Paulo diseñó una casa para 2 familias en una bahía en Lima, al sur de Lima, y eran 2 personas que querían 2 casas y estaban en un lugar como que estaban conectados. Y ellos no entendieron el proyecto porque pensaron que Paulo no había respondido a la demanda de 2 casas, sino no habían límites entre una y la otra. Y no pudieron con esta idea de que es como hay una voluntad por enseñar a vivir colectivamente, ¿no? También en el fondo, que me parece muy interesante. Não, mas eles não querem falar? Vocês querem falar dessa? Não? Solano quer falar um pouco do privado? Gosto de pensar em coisas assim, só para tentar contestar você. Talvez essa ideia de cidade que se expande, que tem sua muralha, sua reja, seu universo particular e privado. Escutei a Paulo alguma vez falar que o bairro assim, um bairro que é um edifício tombado, que em realidade tinha que ser um bairro assim, com as virtudes da densidade, que foi colocado, no caso, dessa maneira. Mas que se compreendia a importância de compartilhar essa estrutura, essas coisas, adquiria uma outra dimensão. Então, não somente está o jeito de como se nominam as coisas. Essas ideias permitem pensar que isso assim seria uma maravilha. E que então, isso que hoje é problemático, assim poderia ser muito melhor. E isso já é uma forma, como no caso da piscina que falava Guilherme, de assunção de projetos, de como o tempo todo está pensando em como estar mais vinculado um com o outro. Isso. Nuno. Sim. Bom, boa tarde. Queria começar por dizer que é um privilégio ter estas exposições aqui e queria dar os parabéns ao João Luís, à Vanessa, ao Rui e à Marta e à Casa da Arquitetura por nos permitir confrontar-nos com esta personagem que, no fundo, mudou a história do Brasil. E por falar em Brasil, exatamente há uma semana, o Brasil ganhou o pavilhão da Bienal de Veneza, com uma exposição curada pela Gabriela de Matos e pelo Paulo Tavares, que procura desmontar um pouco a perspectiva universal que nós temos do modernismo brasileiro e olhar mais para a questão do local. O que é que nós podemos aprender depois da celebração universal de Brasília? E eles, no fundo, colocam a questão de Brasília ser uma continuidade colonial e não uma emancipação pós-colonial em relação ao passado colonial português. E isto é interessante porque estamos num momento
com todas as contradições ideológicas que vivemos, em que um país como o Brasil se permite pensar sobre um dos seus grandes mitos e se permite desmontar um dos seus grandes mitos. E não deixa de ser curioso que uma semana depois estamos aqui, também nós, a celebrar um mito. Portanto, é um momento muito interessante da história do Brasil e eu gostava de vos ouvir falar, sobretudo aos brasileiros, sobre o modo como o Paulo encarava Brasília. Porque a relação que ele tinha com a paisagem e com o território, e que no pavilhão do Brasil se diz que já era habitado e já era antropizado por populações autóctones que foram expulsas para que a elite branca construísse no Planalto um sonho de capital colonial, e isto é que é interessante no discurso do pavilhão, por mais que estejamos de acordo ou não. Eu gostava que pudessem falar um bocadinho sobre o modo como o Paulo via Brasília, porque eu li uma entrevista dele há uns anos em que ele dizia que Brasília tinha sido um estorvo político, um erro político. Um erro histórico, porque a quantidade de dinheiro que foi gasto para construir uma capital teria possibilitado desenvolver pequenas cidades ou cidades médias no Brasil, criando um país, do ponto de vista territorial, muito mais forte do que a ideia de concentrar tudo num único lugar. E isto é, mais uma vez, uma geografia construída que o Paulo desejava para o Brasil. Portanto, o que eu acho que nós temos que pensar a partir desta exposição é o que é que não é o que é que podemos aprender, não tanto do lado universal deste pensador, mas o que é que o Brasil pode continuar a fazer a partir do seu pensamento. Portanto, é mais a questão do local. E eu gostava que, pelo menos, os 3 brasileiros que estão no painel pudessem falar um bocadinho sobre isto, se quiserem. Eu queria pedir autorização não, credo. Queria convidar a Vanessa Grossman para vir falar, porque é um assunto, porque acho que é um assunto que a gente conversou muito durante a exposição, a gente leu o artigo agora do Nuno, é grande, eu acho que é um assunto caro a Vanessa, eu gostaria que também ela se juntasse a esse painel e viesse falar aqui. Filipe, por favor, aqui é sim. Espera, Vanessa, deixa só o micro para ficar gravado. Eu acho que é uma questão que, para mim, na verdade, foi uma espécie de kick-off desse projeto. Assim, desde o começo eu tinha essas questões em mente, porque a questão da decarbonização e da decolonização do pós-colonial é algo que, nos Estados Unidos, sobretudo, é muito discutido, mas eu acho que esse pavilhão se posiciona em relação ao que os americanos chamariam de cânone, the canon. E será que a gente pode considerar a arquitetura moderna brasileira como um cânone? Considerando, por exemplo, a questão dos arquivos, ou que o destino, por exemplo, do Ministério da Cultura, que é o prédio que, na verdade, enfim, lançou o modernismo brasileiro no mundo, Le Corbusier ou não, mas que estava sendo leiloado pelo Bolsonaro. Então, o que é o cânone no Brasil? Isso que eu queria lançar como questão. Assim, talvez o Guilherme pudesse continuar. Ih, ferrou. Essa não é a minha... This is not my turn. Eu tenho micro aqui. Vanessa. A gente já... Legal. Estão ouvindo? Eu vou, então? Força. São ótimas as questões que vocês colocam, o Nuno e Vanessa. Tem muito... Dá vontade de falar horas, né, sobre esse assunto que se abre agora aqui. Mas eu acho que, assim, primeiro, na própria pergunta do Nuno, já tem um parte-pris, um caminho de resposta interessantíssimo, com o qual eu concordo. Então, antes de entrar nele, até nem sei se vou conseguir tanto, mas eu queria dizer que tem uma base, um suposto, né, nessa divisão, que você notou muito bem. O Nuno Grande escreveu um texto no site Vitruvius recentemente apontando isso que ele falou agora, né? O Brasil acaba de ganhar o prêmio com um certo statement pós-colonial, de revisão do moderno. Simultaneamente, é o momento em que a Casa da Arquitetura celebra o seu grande herói moderno. Então, como é isso? Tem uma diferença, por exemplo, muito grande entre o pensamento do Paulo e da Lina Bobardi. Eu acho que, no fundo, tem essa divisão. E acho mesmo que, apesar de você apontar muito bem o lado não universal do Paulo, e esse é um gancho legal para continuar, mas tem o ponto de vista universal. O Paulo é um iluminista, desse ponto de vista, de uma geração moderna, como o André colocou, que apostou no desenvolvimento do país e que pensava esse desenvolvimento como moderno industrial,
a partir do avanço das forças produtivas nacionais, e o concreto armado respondia a esse movimento. A Alina Bobardi foi uma arquiteta estrangeira italiana que chegou no Brasil e que olhou esse processo todo de um ângulo muito diferente, né? Antropológico, incorporando uma série de dimensões de culturas nativas e vindas de fora, como contribuindo para a formação de um caldo que nunca chegou a estar no centro das preocupações do Paulo ou do Artigas e etc. E o Paulo tinha verdadeiro horror pelo miserabilismo terceiro-mundista. Espero que eu não esteja falando um palavrão aqui. É um ponto de vista que guiou muitos dos artistas e pensadores brasileiros nos anos 60, que é um pouco como a estética da fome no cinema de Glauber Rocha. Transformar a nossa pobreza em força. Então, pegar o que é precariedade e fazer disso uma estética como violência. Há quem veja o brutalismo, as marcas das formas no concreto como isso, mas não é nesse sentido, né? Eu acho que o brutalismo no concreto ele tem muito mais um sentido metalinguístico moderno, de falar do próprio processo, do que a exposição da força do subdesenvolvimento, que é uma leitura, quando o Paulo ganhou o prêmio Pritzker, foi realçado o fato de que era um low-tech, né? E isso deixava ele furioso, porque ele nunca pensou a obra dele como low-tech. E sim como o concreto era a ponta da indústria, para quem se pensava daquele modo no Brasil. Então, esse é o que está por trás, né? A crítica à Brasília não é de hoje, né? Não. Ela já vem dos anos 80, mas agora ela é diferente. Ela é informada pelo discurso pós-colonial, pelo lugar de fala, pela preocupação com as culturas ameríndias e afrodescendentes, e coloca tudo isso numa nova discussão. E o Paulo dizia, não existe quilowatt rico, quilowatt pobre, no sentido de energia elétrica. Você não tem energia elétrica pobre ou rica. Portanto, a habitação social não deve ter uma cara de construção precária. Ela tem que ser excelente, ela tem que ser da melhor maneira que a indústria e o desenho nos permitam fazer, e não me venham com essa ideia de uma casa pobre. Quando a Alina Bobardi construía com sapê, né, usando palhoça, materiais vernaculares, ele achava aquilo caricaturista, uma caricatura horrível, né? Não suportava. Então, é interessante que hoje essas questões estão postas, mas você tem razão, eu já gastei muito tempo, agora eu não vou poder, porque você já deu o caminho, a Vanessa também. No fundo, ele não gostava de Brasília nesse sentido da política, e quando a cidade do Tietê foi encomendada a ele, era o governador Paulo Maluf, na época, durante a ditadura, que queria fazer uma nova capital para São Paulo, e ele propõe a cidade para não ser capital, e para ser um elo de uma rede de cidades ligada à hidrovia e à ferrovia, para desenvolver o interior através dessa relação entre território e paisagem, né, como uma rede de cidades que é um pouco o que você disse, tá ligado, parece um pouco com a reflexão do Mário Pedrosa sobre Brasília, porque o Mário, grande pensador, crítico de arte, de arquitetura, Mário Pedrosa, apoiou o projeto de Brasília, embora não gostasse da ideia, ele apoiou o projeto do Lúcio Costa, que ele achou que era o melhor, e terminou dizendo que o Brasil, endossando, o Mário Pedrosa era trotskista, era amigo do André Breton, era um cara extremamente progressista, mas ele deu voz a essa ideia de que o Brasil não tinha nada, o Planalto Central era vazio, não tinha ninguém, então a modernidade brasileira está sempre começando do zero. Portanto, somos condenados ao moderno. Condenado ao moderno, a fórmula do Pedrosa é essa. Nós não temos passado, nós estamos prontos para sempre inaugurar, né? Mas quando Brasília é feita e começam as cidades satélites, e aí ele vê o que aquilo gerou, ele vai falar, não, Brasília faltou planejamento regional, faltou rede de cidades, faltou uma política pública que incorporasse as populações carentes, né, num plano que não existiu. E eu acho que vocês têm razão, no sentido de que trazer a cidade do Tietê para fechar a exposição coloca o Paulo num paradigma diferente de Brasília e diferente desse universalismo moderno
que, portanto, não é tão distinto assim do prêmio em Veneza. André, quer falar? Bom, eu concordo um pouco menos. Não, eu quero eu acho que é muito interessante o que você comentou, porque é um momento muito importante do Brasil, realmente, de reconhecimento de certas influências e de certos momentos da história que foram dolorosos e que só agora estão sendo lembrados. Mas, no fundo, eu adoro a Lina Bobardi, eu tenho a maior admiração também por ela ter reconhecido, por exemplo, a arte popular brasileira, que era uma coisa que nenhum dos arquitetos sérios no Brasil incorporava da maneira como ela incorporou. Mas isso era visto como uma visão colonialista, porque ela era uma estrangeira que achava graça num Brasil subdesenvolvido e quando aquela geração de brasileiros queria um Brasil desenvolvido. Então, o que é curioso é que os dois, de certa forma, tinham razão e hoje o Brasil está descobrindo o quanto há de verdade nessas duas maneiras de ver. E há essa questão também de superar a colonização com o novo, com o contemporâneo, né? E não em analisar o passado. A análise do passado poderia simplesmente não ajudar o progresso, de certa forma. E Brasília simboliza isso de maneira muito, muito notável, porque o Rio de Janeiro era uma capital maravilhosa, sob vários pontos de vista, mas era uma cidade que tinha vários símbolos, né, do período colonial, evidentemente, e Brasília era uma cidade que era totalmente brasileira e na qual não havia hierarquia entre brasileiros. E eu, que tive que migrar para Brasília quando virei funcionário público há 43 anos atrás, do Rio de Janeiro, eu descobri isso de uma maneira incrível, porque no Rio de Janeiro há, inevitavelmente, como em São Paulo também, de quem é da cidade, de quem veio de fora para fazer a sua vida na cidade. Em Brasília, todo mundo veio de fora. Todo mundo era um estrangeiro em Brasília. E isso faz de Brasília uma cidade, uma capital do Brasil muito real. Talvez não fosse até imaginada essa ideia no início. E a questão do social, digamos, de Brasília, a cidade satélite e tudo isso, eu acho que há também, a gente não pode ter ilusão de que a arquitetura vai vencer o subdesenvolvimento brasileiro. Quer dizer, as consequências ruins de Brasília não foram da arquitetura, não foram do plano, foi de uma situação social que não foi vencida. Então, vocês já viram que eu tenho boa vontade com Brasília. E também pensar numa geração que viu o Brasil passar de ser periferia absoluta no mundo a ser um país influente, por exemplo, na área de arquitetura, né? Com os altos e baixos. Quer dizer, primeiro com o entusiasmo mundial no final dos anos 30, começo dos anos 40, começo dos anos 50, e depois um backlash, quer dizer, criticando muito a arquitetura brasileira. Então, essa coisa, a gente queria, eu acho que é uma geração que queria virar o que se diz em inglês mainstream, quer dizer, que você se insere, você saiu diferentemente, mas você está correndo mais ou menos no mesmo nível. E eu acho que o insucesso do projeto de país daquela geração, não é um insucesso do país, porque eu acho que o país é fantástico, mas o insucesso do projeto de país que eles tinham faz com que se abra de maneira muito legítima do quanto a gente não olhou para o passado e do quanto a gente não incorporou certos elementos do Brasil, que eu acho que é extremamente importante a gente incorporar. Solano, Sandra, vocês querem completar? Fala alguma coisa? Eu quero falar disso. Sabia! É porque é quase uma obrigação falar disso. Eu acho que vou tentar fazer alguma relação. Nos últimos anos, eu estive ensinando nos Estados Unidos. Você pode olhar nos Estados Unidos a força de Black Matters. Black Lives Matter.
aparece com muita força, aparece por razões específicas, você pode olhar aí. Mas, a verdade, depois disso, não tem a parte de essa observação da realidade, não tem um projeto que transforme isso. Acontece o mesmo com outras, não minorias, maiorias, como, por exemplo, a presença da mulher, o feminismo, que eu acho que a mesma quantidade de homens no mundo. Mas o que acontece com isso é que, finalmente, ainda até hoje, não estamos podendo encontrar o projeto que transforme isso. Então, nessa aparente briga, eu acho que a obra de Paulo é totalmente mais que lúcida. Mostra um caminho, mostra nossa obrigação de ter que fazer que aquilo outro que não está dando certo seja também nosso problema, mas não para particularizar, nem estar aí, porque todos podemos olhar esse sofrimento, essa coisa, para passar, para fazer a seguinte, para construir com todos um mundo que seja melhor. Então, eu acho que este momento aqui, estar nós aqui, celebrando essa vida, celebrando esse tesouro que nos foi legado, desculpa, mostra não é que acaba numa briga, não é que são duas forças que estão, não, é como falou Guilherme, acabou com aquela coisa porque mostra o tempo todo como se pode transformar. É como nós temos a obrigação de suportar uma vida melhor para todos. Gostava muito de falar também de coisas. No Paraguai temos um museu que é muito bom, o Museu do Barro. A primeira visita de Paulo ao Paraguai, eu tentei, Paulo, como Museu do Barro? Levou a quarta, a quinta, talvez a sexta visita de Paulo para que ele... Mas Paulo, mas aí está o trabalho Claro. Então temos que ir, temos que estar aí, temos que alentar a eles, temos que dar o apoio, etc, etc. Então, para mim, essa discussão que você escreve muito bem e tal, eu acho que já foi superada antes dessa aparição. Sim, claro que os grupos querem ser ouvidos, querem participar, mas para participar tem que transcender, tem que estar dispostos a conversar. E isso é uma diferença muito grande que o projeto ha podido otorgar a todos nós essa oportunidade de refletir sobre isso. Desculpa. En ese sentido, me quedo con la imagen que tú comentaste sobre la playa como espacio para todos en el centro de Sao Paulo. Sí, poder imaginar ese tipo de escenarios tiene todo el sentido en estas nuevas preocupaciones. Sim. A gente, logo que o Paulo decidiu fazer a doação do acervo, a gente resolveu com a casa fazer uma entrevista com o Paulo e acabou virando um pequeno documentário que a Joana, filha dele, Mendes da Rocha, dirigiu, e acabou sendo, para nossa surpresa, a última entrevista do Paulo. Esse documentário vai ser apresentado aqui na galeria, junto com o trabalho da Marta e do Rui, em horários, né, específicos, né, Nuno? Vocês vão organizar. E ele fala de Brasília novamente, né? Então, não é uma ideia que se perdeu, né? Ele estava entendendo assim que era importante a gente colocar a discussão de Brasília
na fala dele, que é mais um problema de endereço do que forma arquitetônica, né? Ele falava assim, né? Ele não queria falar da arquitetura do Oscar, né? Mas ele achava que Brasília, como Tietê, o Guilherme já falou, a questão de onde está Brasília é que é o problema, né? Na visão do Paulo, como vocês vão ver em Tietê, a cidade que ele propõe está no beira de um rio, uma ferrovia aqui, outra ferrovia aqui, e a cidade sai a partir da ligação entre essas infraestruturas, né? E no Brasil, eu acho que essa armadilha que a gente tem que evitar, né? Que eu acho que é o mais crítico, é muito difícil fazer coisas, né? Então, como nós todos, né, estamos na América, quando alguém consegue construir uma obra arquitetônica, eu acho um milagre. Eu acho um milagre. No sentido não religioso, óbvio, mas assim, uma coisa como é possível, ainda bem que saiu, né? Não sei se vocês têm essa sensação. E existe um crítico de arte, Ronaldo Brito, que mora no Rio de Janeiro, e ele fala no livro sobre o neoconcretismo que a nossa sorte é que Juscelino Kubitschek era amigo do Oscar Niemeyer e do Lúcio Costa, porque ele poderia ser amigo de um arquiteto, e a gente teria Versalhes no meio do Cerrado brasileiro, né? Uma arquitetura com colunas gregas, vai saber o diabo que ia sair disso, né? Então, em certo sentido, acho que é uma anedota, assim, mas eu acho que a armadilha que a gente, pelo menos eu vejo hoje, é que a tensão entre ideias antagônicas, neste mundo que vivemos, ela leva ao tal do cancelamento. E isso é que me dá um certo frio na espinha, né? De você ter que, na tensão de ideias, você precisa cancelar o outro. E num país pobre e difícil como o nosso, e difícil de se construir, o cancelamento é muito perigoso. Somente no Brasil, 15% daquilo que se constrói, 15% num país de 220 milhões de pessoas, passa pela mão de um arquiteto ou de um engenheiro. Os outros 85% de tudo que se constrói são, né, arquiteturas, vamos dizer, construções, vamos dizer, espontâneas. Então, para mim, essa tensão que existe hoje necessária, justa e muito frutífera, eu acho que ela é maravilhosa. Eu só tenho medo desse tal cancelamento aí, que às vezes pode levar a gente um pouco para trás demais. Só fazer um comentário que é relacionado ao que você acabou de dizer, que eu também acho tudo um milagre, e mais milagre ainda ter feito a estrutura de Brasília em 3 anos e meio, né? Quer dizer, uma coisa impensável, inclusive hoje em dia. Mas é um país tão difícil de entender, mas que tem algum subconsciente positivo. Assim, eu queria dar como exemplo o fato do Paulo Mendes da Rocha ter vencido o concurso para fazer o pavilhão de Osaka, depois de ter sido expulso da universidade, sendo considerado, né, subversivo, e o regime militar construiu o pavilhão do Brasil por um arquiteto que era considerado um pária, quer dizer, uma pessoa que não se devia ter. Mas que é uma coisa que parece assim uma coisa isolada, nem tanto. O Niemeyer, que era abertamente comunista e que se afastou do Brasil voluntariamente, porque os militares encheram muito a paciência dele no começo dos anos 60, o Niemeyer acabou fazendo o Ministério do Exército em 68. Ele continuou construindo edifícios oficiais em Brasília durante todo o regime militar. O único que ele não construiu foi o aeroporto, que ele reclamou a vida inteira, mas ele construiu dezenas de outros, porque havia um certo... quando você falou essa coisa do crítico, havia um reconhecimento de que o mundo reconhecia a qualidade da nossa arquitetura e que isso era uma projeção do país que tanto a esquerda quanto a direita apreciava, de uma certa maneira, por mais que criticasse muito. Então, eu acho que havia uma certa consciência de que essa loucura de Brasília tinha que ser feito com base em algo que ia impressionar o mundo.
e que é um fenômeno que é altamente discutível hoje em dia, porque a atitude é muito mais voltada para outras forças do que impressionar o mundo. Mas, no fundo, esse desejo de impressionar o mundo é um subconsciente colonizado, de certa forma, e que eu acredito que agora, se a gente superar isso daí, passar para uma outra fase em que a gente vai ser ainda mais impressionante. Muito bem. Jean-Louis, tu veux dire quelque chose? Non? Oui. Yeah. Sorry not to get back in Portuguese. No, I think the question of the canon, which has been raised by Vanessa, is very important. And I will just build upon the last remark by André about this very complex relationship of architecture with politics. I mean, we have been trained to identify democracy and modernism and dictatorship with conservative architecture, and in fact it's extremely more complex. When we look at the case of Franco's Spain, there was very brief conservative, even reactionary phase, and then Franco's Spain endorsed modernism and even experimental modernism. So I don't think there is any surprise if we see Oscar continuing to build Brasilia. Of course, he was, as you said, he was unhappy not to have built his the airport, but Oscar also rewrote his own history. He never published the work he did in Israel, the campus for the Haifa, the University of Haifa, for instance. So architects do not like to be reminded of their ambiguities. So for me, what is interesting is in the case of Paolo and of architects is, in a way, the matrix of power, which is much more important matrix than what we tend to see. If we look at the work of Artigas, we see that he continued to build some public buildings, many houses. He went through the dictatorship also as a prolific architect. So if we look at the architecture of the Nazi regime, there is a vast difference between the Berlin planned by Albert Speer for Hitler and what was being done in industry, and also the way in which the reconstruction of Germany was envisioned in the 40s as totally modernist. So I think we have to, we need a more complex understanding of architecture and politics. We have to introduce an embarrassing notion which has disappeared from the discourse on architecture, which is the notion of taste. Is there a taste? What is the dominant taste? What has been the dominant taste in São Paulo? Not only the canon, but the taste, the accepted aesthetics for certain social groups. So, and here I think it would be interesting. It has never been done in my. Maybe there are some PhDs which would need to be done about the clients of someone like Paulo Mendes da Rocha. Who were these people? The clients of Artigas, who were these people in Brazilian society? And we might start understanding also how he introduced some ideas. So I think there is a lot more to learn. The archive is here, but the archive of the Brazilian institutions, the personnel, people who have their recollections and are still around are in Brazil. So there is a very large transatlantic program to develop on these questions of the adjustment of architecture or misfits of architecture in respect to society. Merci. Eu, aproveitando o horário, para acabarmos pontualmente às 6, terminava talvez com esta foto tirada da exposição da Marta e do Rui, que diz que eu quero o Brasil de Paulo Mendes da Rocha.
eu acho que depois destes contributos que aqui tivemos, eu acho que nós queremos um mundo de Paulo Mendes da Rocha. Muito obrigado a todos. Obrigado.